Você gosta de histórias da roça, né? Sejam bem-vindos, meus amigos. Por favor, deixem o like e escrevam nos comentários uma história da sua vida também. No coração do sertão, onde a terra rachada de sol guardava a promessa silenciosa da vida, vivia João. Sua pequena propriedade, aninhada em um vale suave, era mais que um pedaço de chão. Era herança de gerações, um livro de memórias escrito em sulcos de arado e calos nas mãos. A vida ali seguia um ritmo antigo, ditado pelo sol e pelas estrelas, mas acima de tudo, pelas chuvas. A estação seca era uma prova de paciência, uma espera angustiante que se dissolvia na primeira gota d'água, um alívio líquido que nutria o milho e o feijão, os pilares da sua existência humilde e digna. A roça era um organismo vivo, e João, seu cuidador, conhecia cada veia, cada nervo, cada pedregulho de cor. O ano tinha sido particularmente duro, com a seca se arrastando mais do que o comum. O sol inclemente desbotava as cores da paisagem, transformando o verde vibrante em um marrom pálido e sedento. As folhas das árvores murchavam, as rachaduras no solo se aprofundavam, e o único som no ar era o coachar fraco das rãs esperando a água que não vinha. João passava os dias olhando para o céu, sua esperança um fio tênue, mas irremovível, preso na promessa das nuvens que teimavam em não se formar. Sua esposa, Maria, e seus 2 filhos, Pedro e Ana, partilhavam da mesma ansiedade silenciosa, seus olhares se encontrando em uma comunicação sem palavras sobre a escassez que se aproximava e o desafio que a vida lhes apresentava. O primeiro sinal da mudança veio com a brisa da tarde, que trouxe consigo um perfume de terra molhada, um aroma adocicado e inebriante que só os moradores da roça compreendiam em sua plenitude. O cheiro da chuva, um convite à vida. João respirou fundo, fechou os olhos e sentiu a vibração da natureza se reajustando. O sol, outrora um inimigo, parecia sorrir por entre as nuvens escuras que começavam a se agrupar no horizonte. Maria saiu de casa com os filhos, o rosto iluminado por uma alegria simples e pura, enquanto eles apontavam para as nuvens, seus pequenos dedos traçando formas no céu que prometiam um novo começo. A primeira chuva veio na calada da noite, um som suave e tímido que se transformou em uma melodia poderosa sobre o telhado de zinco. João se levantou, caminhou até a porta e estendeu a mão para sentir as gotas frias e vivificantes. A água era mais do que um líquido, era um presente, uma bênção. Ele sorriu, um sorriso genuíno que há muito não dava. As plantas da roça, que pareciam mortas, ganhavam um novo brilho sob a luz fraca da lua, e a terra sedenta bebia cada gota com uma avidez que fazia o chão exalar um vapor morno. A família se reuniu à porta, em silêncio, apenas ouvindo a sinfonia da chuva, uma canção de esperança e renovação. O que se seguiu, porém, foi uma transformação sinistra. A melodia da chuva se tornou um estrondo incessante. A água que antes era uma bênção, agora se derramava com uma fúria implacável, sem trégua, sem descanso. O céu se tornou uma massa cinzenta e uniforme, o sol uma lembrança distante. Os dias se fundiam em uma névoa úmida, e o som constante da água caindo sobre o telhado e escoando em enxurrada se tornou o único ruído no mundo de João. A terra que antes era sedenta, agora se transformava em um pântano lamacento, escorregadio e perigoso. A primeira grande perda veio com um milharal. João tinha plantado tarde, na esperança de que as chuvas viessem a tempo. O verde frágil das hastes jovens, ainda sem forças, não resistiu à violência da água. As plantas se curvaram e afogaram na lama, seus sonhos de espigas douradas se esvaindo na correnteza. João olhou para o campo, o coração apertado por uma tristeza que só um lavrador pode entender. Não era apenas a perda de uma safra, era a perda de um esforço, de um cuidado, de uma promessa de pão para a família. A chuva, que antes era aliada, parecia ter se voltado contra ele, uma força cega e destrutiva. A estrada que ligava a propriedade de João à cidade mais próxima foi engolida pela enchente do rio que, outrora um riacho tímido, se transformou em um monstro de águas turvas e violentas. A ponte de madeira, construída com tanto esforço, se desfez em pedaços e foi arrastada pela correnteza. O isolamento se tornou uma realidade sufocante. Sem poder sair para buscar suprimentos ou vender o que restava, a família se viu presa em sua própria ilha de lama e água. A escassez de alimentos frescos se instalou, e a reserva de mantimentos, cuidadosamente guardada, começou a encolher de forma assustadora. Os muros da casa de taipa, outrora sólidos, começaram a ceder sob a umidade incessante. A água se infiltrava pelas frestas,
manchando as paredes e criando poças no chão de terra batida. Maria e os filhos passavam os dias remendando o que podiam, usando panos e pedaços de madeira para tentar conter a invasão líquida. A cada novo buraco que surgia, a cada goteira que teimava em descer do telhado, a sensação de fragilidade e desamparo se aprofundava. João via o medo nos olhos de Maria, uma sombra que a tristeza não conseguia esconder, e sentia-se impotente. A desesperança era um companheiro constante. A chuva parecia ter um propósito de aniquilação. As galinhas se encolhiam, suas penas molhadas e sem brilho. Os porcos guinchavam em protesto na lama fria. O próprio ar parecia pesado e sem vida. As noites eram longas e silenciosas, exceto pelo som onipresente da chuva. João deitava ao lado de Maria, a insônia uma dor física, sua mente revirando cada decisão, cada passo que levará àquele momento. Ele se questionava se havia sido imprudente, se havia desafiado a natureza com sua fé ingênua. A voz da dúvida era um sussurro frio e constante. A febre de Pedro, o filho mais novo, foi o golpe final. O frio da umidade, a escassez de alimentos e a tensão constante haviam minado a saúde do menino. Seu corpo pequeno queimava, e seu gemido fraco era aterrorizante no silêncio da casa. A impossibilidade de buscar ajuda médica, de conseguir um remédio, era uma tortura para João e Maria. O desespero, que antes era um sentimento abstrato, se tornou um inimigo palpável, com unhas afiadas que arranhavam a alma. João, pela primeira vez na vida, sentiu a vontade de desistir. A natureza, que antes era sua mãe, se tornará um carrasco implacável. Numa manhã em que a chuva parecia mais fraca, embora ainda presente, João se arrastou para fora de casa, a lama sugando seus pés a cada passo. Ele olhou para o mundo devastado ao seu redor. A roça destruída, a estrada desaparecida, o rio ameaçador. Seu peito se encheu de um grito silencioso. E então, ele viu, em meio ao milharal destruído, uma única haste de milho, mais forte que as outras, tinha resistido. Ela estava torta e machucada, mas ainda viva, ainda se estendendo para o céu cinzento, sua folhagem gotejando água, mas não se afogando. Naquele pequeno milagre, João viu um reflexo de sua própria luta. A pequena planta se tornou um símbolo. Se ela podia resistir, por que ele não poderia? A vergonha da sua fraqueza o atingiu com força. Ele havia herdado a terra de seu avô, um homem que enfrentou secas e pragas, e de seu pai, que reconstruiu a casa após uma tempestade. A resiliência estava no seu sangue, na sua pele. Ele não era apenas João, o lavrador. Ele era parte de uma história de luta e de vitória. A voz da dúvida foi sufocada pelo rugido da sua determinação. Maria, observando da porta, viu a mudança em seu rosto, a sombra desaparecendo para dar lugar a um brilho renovado. João não tinha mais tempo para tristeza. Ele precisava agir. Sua primeira tarefa foi construir uma pequena canoa improvisada com troncos de árvores que a enchente havia trazido. Era uma embarcação precária, mas era sua única chance de atravessar o rio e buscar ajuda para Pedro. Trabalhou sob a chuva, a água escorrendo por seu corpo, o machado batendo no tronco com uma precisão febril. A cada golpe, ele sentia a força de seus antepassados se derramando em suas veias, o espírito da roça o impulsionando para frente. Ele não estava mais lutando sozinho. A travessia do rio foi uma provação. A correnteza era forte, e a canoa improvisada balançava perigosamente. A água gelada chicoteava seu rosto, e o coração de João batia como um tambor no peito. Ele remava com toda a força que tinha, seus músculos queimando, os braços doendo. Mas ele não parou. A imagem de Pedro, fraco e indefeso, era seu guia. Finalmente, exausto e encharcado, ele conseguiu chegar à margem oposta, onde a estrada, embora intransitável para carros, era alta o suficiente para se caminhar. Ele correu em direção à cidade, o barro pesando em seus pés, mas a esperança o levando para frente. Ao chegar na cidade, ele encontrou uma comunidade igualmente atingida, mas unida em sua dor e em sua luta. O padre, o médico, o dono do armazém, todos haviam organizado uma força-tarefa de ajuda. Ao ouvir a história de João e de Pedro, eles se mobilizaram imediatamente. Um jovem, forte e corajoso, se ofereceu para voltar com ele, levando remédios e suprimentos na canoa de João. Aquele ato de solidariedade foi um bálsamo para o coração de João, uma prova de que, mesmo nos momentos mais escuros, a bondade humana brilha com uma luz inextinguível.
Eles voltaram juntos, lutando contra a correnteza do rio, o jovem amigo remando com força e determinação. A escuridão já havia caído sobre o vale, e o som da chuva se tornou mais intenso, mas a presença do outro homem era um conforto inestimável. A casa de João, à distância, parecia uma pequena ilha de luz na escuridão, e Maria o esperava à porta. A expressão de alívio no rosto dela ao vê-lo são e salvo valeu todo o esforço. Pedro recebeu os remédios, e o calor do chá quente e o cuidado materno, somados ao alívio, fizeram a febre ceder lentamente. A luz da esperança se tornou mais forte. Com a saúde de Pedro se recuperando, a luta por reconstruir a roça começou. O vizinho de João, seu Benedito, um velho lavrador de mãos calejadas e um sorriso cansado, também veio oferecer ajuda. Ele havia perdido quase tudo, mas insistiu em ajudar João a reconstruir o que restava. Juntos, eles trabalharam na lama, suas botas afundando, seus corpos sujos, mas seus espíritos fortes. Eles consertaram as goteiras no telhado, colocaram pedras para fortalecer as paredes e plantaram novas sementes, um ato de fé na terra que os havia traído, mas que, no fundo, era sua única fonte de sustento. A luta não se resumia apenas ao esforço físico. Era uma batalha contra a tristeza, contra a desesperança que se espalhava como a umidade. Maria, que antes se sentia impotente, se tornou uma guerreira. Ela organizou o que restava dos mantimentos, cozinhando refeições quentes e reconfortantes para os homens. Ela e Ana cuidaram de Pedro, suas vozes suaves e suas mãos gentis acalmando o corpo do menino. A família se uniu como nunca antes, cada um desempenhando seu papel, cada pequeno ato de amor e cuidado se tornando uma âncora em meio à tempestade. A união era a verdadeira fortaleza deles. A comunidade se uniu de uma forma que surpreendeu a todos. Mensagens foram passadas de roça em roça, e mais vizinhos se uniram à força-tarefa de reconstrução. Eles compartilhavam comida, ferramentas e, o mais importante, esperança. O silêncio da chuva foi substituído pelo som de risadas, de vozes fortes e de canções de trabalho. O vale, que antes parecia um lugar de desolação, se tornou um exemplo de resiliência e solidariedade. A natureza havia tentado separá-los, mas, ironicamente, acabou por uni-los de uma forma mais profunda e significativa. A chuva finalmente deu uma trégua. O céu, ainda cinzento, começou a se abrir em fendas, por onde a luz pálida do sol conseguia se esgueirar. O som da água caindo diminuiu, e o silêncio que se seguiu foi um alívio quase ensurdecedor. O chão de terra batida começou a endurecer, e a lama, outrora um inimigo, se tornou um sinal de que a vida voltaria a fluir. As plantas, embora machucadas, começaram a mostrar sinais de recuperação. A roça, antes um pântano de tristeza, agora era um campo de batalha vencido, com cicatrizes que contavam uma história de coragem. João olhou para a roça. O milharal destruído, a ponte que ainda não existia, as paredes manchadas. Mas ele também via as novas mudas de milho, plantadas com a ajuda de seus amigos, a nova ponte que começava a ser construída, a marca de mãos calejadas nas paredes remendadas. As perdas eram reais, a dor era palpável, mas a vitória era maior. Ele havia perdido uma batalha para a natureza, mas tinha vencido a guerra contra a desesperança. O medo foi substituído pela força, a tristeza pela gratidão, a impotência pelo poder de um ato de vontade. Maria se aproximou dele, as mãos dadas às de Pedro, que agora estava de pé, fraco, mas sorrindo. Ela colocou a mão sobre o ombro de João, e seus olhos, que antes abrigavam o medo, agora brilhavam com uma luz de orgulho e amor. Ele não tinha lhes dado uma roça perfeita, mas tinha lhes dado a maior das lições: a capacidade de se reerguer, de lutar por cada pedacinho de vida, de encontrar alegria na simples união, de celebrar a força da família e da comunidade. A chuva, que havia levado tanto, também havia trazido o dom da resiliência, a prova de que a alma humana é mais forte que a natureza. O vale, agora banhado pela luz tênue do sol, parecia um lugar novo. O canto dos pássaros, antes abafado pela chuva, voltou com uma melodia alegre e vibrante. O ar, úmido e pesado, foi substituído por uma brisa suave, com cheiro de terra molhada e de nova vida. O rio, embora ainda forte, havia recuado para suas margens, e suas águas, outrora turvas, começavam a clarear, como se estivessem limpando o caminho para o futuro. A vida, que havia sido suspensa, agora pulsava com uma força renovada, um ritmo diferente, mas mais forte. João,
Maria e seus filhos caminharam juntos pela roça. Eles não andavam em silêncio, mas conversavam, rindo e planejando. Eles discutiam a próxima safra, as novas ferramentas que precisavam, a nova ponte que seria construída. O chão, que havia sido um pântano, agora era a base sólida de seus novos sonhos. A tristeza havia sido purgada pelas lágrimas da chuva e pelo trabalho árduo. A roça, outrora um lugar de medo, se tornou um campo de promessas, um monumento à capacidade humana de se reerguer, de superar as adversidades e de encontrar a beleza nos fragmentos da vida. E assim, a história de João e de sua roça se tornou uma lenda na comunidade. Não era uma história de como eles foram salvos, mas sim de como eles se salvaram, com sua própria força, com a ajuda de vizinhos e com a fé na terra que eles tanto amavam. A chuva, que havia sido o vilão, se tornou um personagem secundário, um mero obstáculo em uma jornada de heróis. A roça de João não era mais apenas um pedaço de terra, era um símbolo de resiliência, um farol de esperança que brilhava mais forte na escuridão. Eles haviam perdido a batalha, mas vencido a guerra contra a desesperança, e isso era o que realmente importava. A lição que João havia aprendido, e que Maria e os filhos também haviam compreendido, era que a vida não era sobre evitar as tempestades, mas sobre aprender a dançar na chuva, sobre construir abrigos de amor e união quando o mundo parecia desmoronar. A terra, que os tinha nutrido e desafiado, agora os ensinava a maior das verdades. A força de uma comunidade, a coragem de um coração, e a resiliência de um espírito humano, que, como a pequena haste de milho, pode ser dobrado, mas jamais quebrado. A vida na roça continuaria, com suas dificuldades e suas belezas, mas agora, eles estavam prontos para qualquer coisa. As sementes que eles plantaram, com a ajuda de seus amigos, floresceram com uma força e uma vitalidade que surpreenderam a todos. O milho cresceu alto e forte, as espigas douradas balançando ao vento, um espetáculo de pura beleza. O feijão se agarrou às hastes, seus grãos prometendo sustento para os meses que viriam. A roça de João era uma pintura viva de esperança e de renovação, uma prova de que a vida sempre encontra um caminho, mesmo após a maior das tempestades. E a família, que havia passado por tanto, agora colhia os frutos de sua perseverança, a alegria em seus corações tão abundante quanto a colheita em seus campos. Cada novo dia que nascia, com o sol pintando o céu em tons de laranja e rosa, era uma celebração. A roça, que parecia ter morrido, agora estava mais viva do que nunca. O som da água do riacho, que havia rugido como um monstro, agora cantava uma canção suave e pacífica. A estrada, que havia sido engolida, foi reconstruída, agora mais larga e mais forte, com pedras que resistiriam às próximas chuvas. A comunidade, que havia se unido na dor, agora celebrava a vitória, com festas e churrascos, compartilhando histórias de suas próprias lutas, e a de João, em particular, se tornava um hino de força. Maria, com a mão em seu rosto, olhava para João. As linhas em seu rosto, outrora marcas de preocupação, agora eram sinais de sabedoria e de força. Eles não eram mais os mesmos. A tempestade havia mudado tudo, mas de uma forma que os havia fortalecido. O silêncio da noite, antes assombrado pela chuva, agora era preenchido com a melodia de seus filhos, que brincavam e riam, suas vozes ressoando na escuridão, a prova viva de que o amor e a união podem iluminar até mesmo o mais escuro dos vales. O medo se foi, substituído pela certeza de que eles podiam enfrentar qualquer coisa. E assim, a história se desdobrava, um parágrafo de cada vez, na roça de João. Cada nova semente plantada, cada novo buraco tapado, cada novo sorriso trocado era um capítulo em sua saga de superação. A chuva havia sido um capítulo doloroso, mas necessário, um catalisador que revelou a verdadeira essência da família e da comunidade. A vida na roça, que muitos consideravam simples, era na verdade uma tapeçaria complexa de desafios e de triunfos, um lembrete de que a força humana não está na ausência de problemas, mas na capacidade de enfrentá-los. O inverno daquele ano chegou, e o frio cortante e o orvalho nas plantas traziam novas preocupações. Mas João e sua família não se encolheram. Eles sabiam que, assim como o frio, a chuva e a seca, cada estação tinha seus próprios desafios. E eles estavam prontos. A roça, agora, era mais que uma propriedade, era uma fortaleza, construída não apenas com madeira e terra, mas com a resiliência, o amor e a união de um povo que se recusou a ser quebrado. Eles não eram mais vítimas da natureza, eles eram seus parceiros, dançando ao ritmo das estações,
prontos para enfrentar qualquer coisa que o futuro pudesse lhes trazer. O sol nasceu, seus raios dourados pintando o vale em cores vibrantes. A névoa da manhã se levantava, e as gotas de orvalho nas folhas brilhavam como diamantes. O ar estava fresco e limpo, e o som dos pássaros e o cheiro de terra molhada e de nova vida enchiam o ar. João, de pé na porta, observava o espetáculo da natureza, o coração cheio de uma gratidão profunda. Ele não tinha nada, mas tinha tudo. A roça, sua família, sua comunidade e a lição inestimável que havia aprendido na tempestade. A vida, na roça, não era fácil, mas era cheia de significado e de beleza, e ele não a trocaria por nada no mundo. Maria se aproximou de João e colocou a mão sobre o ombro dele. Seus olhos se encontraram, e não havia necessidade de palavras. Eles se entendiam. Eles haviam passado pelo inferno, e saíram mais fortes. A tempestade havia lhes roubado muito, mas também lhes deu a maior das riquezas. A certeza de que a força humana é infinita, e que a luz da esperança sempre brilha, mesmo na mais escura das noites. A chuva havia sido uma purgação, e agora, eles estavam prontos para a nova vida que a roça, com sua paciência infinita, lhes oferecia. A história havia acabado, mas a vida continuava, e eles sabiam que a verdadeira aventura estava apenas começando.